Aqui. Quanto à questão do bufão, né? Muitos de nós aqui já fomos bufões, acho que você já deve ter comentado bastante isso durante a tertúlia. Não, a gente só falou que ela parece que foi. Não, eu tenho bastante convicção que já fui também, né? Então... Não, tem gente que ainda não deixou de ser. Não é isso? Não é assim? Faz parte disso. É o meu caso, o seu caso, o caso do Arlindário. Talvez o Lost tenha sido, né, Marlene? A questão... Não, o Lost só tem um pé dentro. Um ele já tirou. A questão... Você só tem um pé lá dentro, um você já tirou. Agora, existem trafores e trafares que vêm deste processo, né? Por exemplo, o trafor, talvez a ousadia, a intelectualidade como trafor que vem desse processo. Mas o trafar, um deles poderia ser também um mecanismo de defesa, né? A pessoa pode usar essa questão para se defender. Quando ela é apertada, quando ela está, de repente, numa questão mais conscienciométrica, de autoanálise, ela pode usar isso aí para poder fugir também. Então, muitas vezes a gente percebe que existe esse processo, tanto como os trafores que podem vir disso, quanto os trafares mais claramente. Você poderia só complementar um pouco isso? Acho que você já falou tudo. É isso. É um mecanismo de defesa. Às vezes, aí tem que ver se é um mecanismo de defesa para se proteger do externo, ou se é um mecanismo de defesa para se defender de si mesmo, né? Que daí é mais sério no caso. Mas realmente o trafor da inteligência, da observação, capacidade de observação, da leitura da realidade, enfim, é o que você falou. Só tem que ver o que é, do que a pessoa está se defendendo, né? Porque a gente precisa se defender. A gente já dei curso, por exemplo, de CPU em Fortaleza, né? E Fortaleza é a terra dos humoristas, né? E você percebe que as pessoas, elas têm muito claro essa questão e às vezes usam muito fortemente também para poder fugir, né? Quando você começa a pressionar de certa forma, é um mecanismo de defesa bastante ágil esse do humor, né? Ou do processo até mesmo do ex-bobo da corte, né? Realmente. Também você tem que ver na análise do outro até onde a pessoa quer, até onde a pessoa pode ir, né? Entender, né, a defesa da pessoa também. E por que a gente também tem que andar sem se defender de nada, aberto a tudo? Tem que ver isso também. Tamara, aqui não há, do outro lado. Eu queria entender um pouco mais o porquê da tema neutro. Por que o Guerbes é o tema neutro? Por causa se você for analisar na patologia, os últimos são bons, né? A arte, na penúltima linha, a arte de compreender a dualidade, isso é muito bom. A arte de compreender que as coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Eu acho que o Buffon brinca muito com isso, com enxergar além daquilo que parece ser. Ele não se engana com as aparências. Isso é muito bom. É muito comum as pessoas se enganarem com as aparências. E o Buffon, ele percebe isso com facilidade. Você citou aí o Arlequim. Eles também, às vezes, colocam no contexto o polichinelo. Você viu alguma coisa sobre isso? Às vezes tem. Tem um filme que fala... O Arlequim é um personagem da comédia dell'arte. Aí tem um filme do Ettore Scola, que quem quiser entender um pouco mais de Buffon pode assistir, que é um filme do Ettore Scola chamado A Viagem do Capitão Tornado, que fala sobre uma companhia de comédia dell'arte. E todos os outros palhaços, muitos dos palhaços, eles são baseados no Arlequim, né? Que é comédia dell'arte, tem toda uma caracterização, eles usam máscaras. O Arlequim geralmente é uma máscara imitando ou um macaco ou um gato. Sempre tem uma espécie de ferida na testa, assim, porque para representar
a peste negra, né? As pestes que eles pegavam. E eles faziam muita improvisação teatral, e era uma crítica à monarquia, era uma crítica, e ele era um romântico, né? Ele era um servo, o Arlequim romântico. Uma outra coisa que tem relação com isso são os saltimbancos. Ah, os saltimbancos. Você não falou nada aí. Eu estou falando por causa da minha última vida. Eu participei disso. Tem o filme Saltimbancos Trapalhões, que eu lembrei agora. Pois é. No dicionário, Valdo, saltimbancos está como sinônimo de rufão, no UAS aqui. É sinônimo de quê? Rufão. De bufão, aliás. Bufão. Agora, o saltimbanco era um mais do que bufão. isso, devido ao processo dele ir de um lugar para outro. Era um tipo de E bufão. tinha o tipo de saltimbanco, que foi o que eu participei, que era dos ciganos, os zíngaros, na Europa. Acabaram comigo por causa disso. Agora, eu não fazia piada, eu dançava. Dançava. Criança. Agora, o problema é que era um sucesso. Mataram, acabaram comigo. Briga. Ciumeira entre o processo das famílias de ciganos. Coisa que acontece na natureza humana. Olha, parabéns para você, você trabalhou muito bem. Você pode até escrever mais coisas sobre isso, você conhece bem o assunto, a gente vê. Muito bom. Viu? Obrigada. Espero o próximo e o livro também. Tá bom. Ó, dedo no seu nariz. Tá bom, obrigada.